Bom dia, comunidade. Seguindo a nossa dinâmica de entrevistar os candidatos à Prefeitura Municipal de Londrina, hoje com o Marcelo Bellinati, numeral 11. Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Oi, Douglas, boa noite. Boa noite ou bom dia? Depende, o pessoal vai assistir, não pode ser. Boa noite, bom dia, boa tarde. É self-service. Marcelo, eu tenho 10 perguntas para você. Vamos lá. Das 10 perguntas eu vou acrescentar mais duas. Quem é você e como você chegou aqui? Eu sou Marcelo Bellinati Martins, tenho 45 anos, sou casado, tenho 2 filhos, a Valesca e o Nicolas, sou casado com a Carla, sou médico formado pela Universidade Estadual de Londrina, sou pós-graduado em ortopedia e traumatologia também na Universidade Estadual de Londrina, sou formado em Direito, sou advogado também, tenho OAB, formado também pela Universidade Estadual de Londrina, trabalho na saúde, sou médico do SAMU, do INSS, do SOS Unimed, me pós-graduei também em auditoria e gestão pública, fui vereador por 2 mandatos, atualmente sou deputado federal, 2º ano, nunca deixei de trabalhar na medicina, enquanto exercia os mandatos na vida pública. Só para você ter uma ideia, acabou a eleição de prefeito de 2012, no domingo, na segunda-feira eu estava trabalhando. Você tinha plantão? Acabou não, de deputado no domingo de 2014, eu estava trabalhando. E sou um apaixonado pela minha cidade. Sou um homem de família, entendo que a família é a base de tudo na nossa vida. Isso até minha mãe que nos passou. Minha mãe ficou viúva com 24 anos de idade, meu pai faleceu num acidente de carro. Ela, professora estadual, criou a mim e meu irmão sozinha, não se casou de novo, e se ela não pôde nos dar uma vida de luxo, ela nos deu o principal, são princípios, bons ensinamentos, valores cristãos, enfim, que ajudou a formar o meu caráter e do meu irmão. Bacana. Hoje meu irmão é juiz federal, eu sou médico e advogado, temos famílias lindas que vivem em harmonia. Marcelo, a prioridade é uma palavra que ela não suporta plural. Qual que é a prioridade da cidade de Londrina e do povo londrinense? Gostei disso, hein? Prioridade não suporta plural. Olha, a prioridade é a saúde. Quem não tem saúde não tem nada. Okay. E qual que é a tua proposta? Aí engloba outras coisas. Para a gente conseguir uma saúde de qualidade, nós vamos ter que ter um foco também no crescimento e desenvolvimento econômico da cidade, que mais para frente eu vou explicar. Mas a saúde de Londrina ela tem um orçamento de 587 milhões de reais. São recursos que vêm do governo federal, do governo estadual e recursos próprios para a prefeitura cuidar da saúde da nossa população. Recursos existem. Eu trabalho na saúde pública há quase 20 anos, conheço de perto a realidade e o sofrimento das pessoas. E se recursos existem, cabe ao administrador, através da eficiência de gestão, de uma gestão adequada desse recurso, fornecer o que a nossa população precisa. De que adianta ter o posto de saúde se não tem um médico e remédio no posto de saúde? De que adianta ter o posto de saúde se a mãe não consegue marcar consulta com o pediatra, com o ginecologista? É o que nós vamos fazer, utilizar os recursos existentes para fazer mais e melhor, colocar médico no posto de saúde, colocar remédio no posto de saúde, contratar o pediatra, o ginecologista, não deixar que uma fila de cirurgia, consultas ou exames, a pessoa fique ali aguardando 3, 4, 5 anos na fila. Tem gente até que morre aguardando. Então, veja bem, gente, as pessoas estão, perdão da palavra, não aguentam mais questão política. Agora, se tem dinheiro, por que não faz? É isso que nós vamos fazer. Tem os recursos, nós vamos tirar do papel para fazer com que a nossa população tenha um atendimento digno, de qualidade na área de saúde. Marcelo, você está preenchendo a cadeira da Prefeitura Municipal de Londrina. O prefeito precisa conhecer o povo. Sim. Me responda uma coisa, qual que é o alinhamento ideológico, político do londrinense? Bom, eu sempre procurei ouvir, dialogar com as pessoas. Eu sou médico do SAMU, do SOS Unimed, até por isso, pelas ambulâncias, faz 20 anos que eu rodo Londrina. Eu sempre procurei ouvir as pessoas, dialogar com todos os segmentos da sociedade, entender os problemas, seja como médico, seja na vida pública. Eu particularmente, eu entendo, assim, não é baseado em pesquisas, é no meu entendimento. Eu acredito que o povo de Londrina é um povo conservador, na essência. É claro que em determinadas
situações específicas, existem aqueles que têm uma posição mais progressista ou menos progressista, até porque o Londrina já elegeu por 3 vezes também prefeitos que eram de uma linha mais à esquerda, né? Então, eu acredito nisso, acho que o povo de Londrina é um povo conservador. Essas 10 perguntas que nós estamos fazendo para o Bom Dia Comunidade, 3 delas têm a participação do Conselho de Pastores de Londrina, região metropolitana, que mandou uma pergunta, o Observatório da Gestão Pública mandou uma pergunta e o Movimento contra a Corrupção Marcha Londrina também mandou uma pergunta. E a pergunta do Conselho de Pastores é sobre a desburocratização para os templos religiosos. Mas antes disso, vai a minha pergunta para você. Qual que é o teu entendimento religioso? Bom, vamos lá. Posso responder primeiro, depois eu volto aqui? Manda. Você sabe que eu não entendo, rapaz? Por que colocar empecilho para abrir igreja? Eu não consigo entender. Eu tenho um amigo meu que ele era etilista crônico, bebia muito, vivia um drama familiar, chegou até a problemas mais graves de agressão à família em razão do álcool. E esse amigo meu entrou para uma igreja evangélica. E nós tínhamos um amigo em comum que tinha algumas restrições em relação a essa igreja evangélica. E um dia esse amigo em comum chegou para mim e falou: pô, você está vendo lá o fulano foi para tal igreja, aí crítica daqui, crítica dali. Eu falei: meu amigo, quem que você prefere? O nosso amigo de hoje, que não bebe, que é um homem temente a Deus, que se converteu e aceitou Jesus, que vive em harmonia com a família, ou aquele amigo que vivia caído no chão, bebendo todos os dias? Então, eu penso exatamente o contrário das administrações que se seguem ao longo dos anos. A igreja é um grande instrumento para você mudar até a história de uma cidade, sem falar os grandes projetos sociais que as igrejas fazem hoje em Londrina. O trabalho, por exemplo, de resgate das pessoas que estão no mundo das drogas é quase que feito exclusivamente hoje por poucas instituições e pelas igrejas. A igreja é um braço importante. Isso, creches, enfim, é um grande trabalho social. Então, fica o meu compromisso, eu vou montar um setor específico na prefeitura para que possa dar assessoria às nossas igrejas, né, para que possa agilizar os processos dentro da prefeitura e dar toda a atenção a essas instituições. Esse já é um compromisso antigo, e que eu mantenho e vou continuar mantendo. Minha orientação religiosa, eu sou cristão, temente a Deus, eu já falei aqui. Você respondeu. Marcelo, o que você fala sobre o chamamento das empresas privadas para o setor público, as PPPs? Poxa, eu acho fantástico. Por que eu digo isso a você? Eu estou perguntando aos outros colegas seus candidatos e eu vou citar 3 exemplos que a iniciativa privada poderia ajudar. 2 deles bem mais tranquilos, mas o primeiro que eu sinto muita dor quando eu vejo é o Parque Arthur Thomas. Sim. Abandonado. Total. Aí você tem o autódromo que tem agendas, mas mesmo assim é muito grande, a prefeitura tem que sanear aquilo. E você tem também o estádio do café. E o Igapó. E outros. E por aí vai. Então, o teu entendimento de chamar a iniciativa privada. Deixa eu te falar. O grande problema é o seguinte, doutor. As pessoas estão com muita restrição em relação à política e com razão, porque liga a televisão é só coisa errada. Agora, se falta recurso no serviço público, um dos caminhos, e um bom caminho, é justamente as parcerias público-privadas. Você vai conseguir atingir de forma positiva a população, muitas vezes até serviços públicos ou praças esportivas, enfim, com a participação da iniciativa privada. Eu acredito que é um dos caminhos, um caminho muito fantástico. Quer um exemplo? Todo mundo critica muito a Lei Rouanet, até pelos recentes problemas que tem. O problema não é a Lei Rouanet, o problema é quem utilizou de forma equivocada a Lei Rouanet. A lei é boa. A lei é boa. O Teatro Mãe de Deus em Londrina. Como é que foi construído o Teatro Mãe de Deus em Londrina? Através da Lei Rouanet, que inclusive nós ajudamos a
a captar parceiros para que pudesse fazer um investimento. O que é a Lei Rouanet? O empresário deixa de pagar o imposto para o governo e recolhe para a instituição, seja para um programa social, um projeto cultural. É viável. Essas parcerias são extremamente positivas porque levam benefício para todo mundo. Então vamos trabalhar com certeza nessa área e vamos fazer muitas parcerias público-privado. A questão é fazer tudo com a necessária transparência para que a população saiba exatamente com muita clareza o que está acontecendo. Perfeito. Marcelo, nós temos um gargalo na educação infantil. Sim. Nós temos uma necessidade latente das vagas de creche. Para as crianças das escolas já está mais tranquilo, mas na questão da creche está bem complicado. Burocracia, doutor. Seria isso? São 7 mil crianças. Burocracia, não tem mais, né? Porque isso vem ao longo dos anos. Mas tem 14 supercreches aprovadas já pelo governo federal, que o recurso já veio e a prefeitura não conseguiu fazer as obras das 14 supercreches. Por quê? Isso desde 2012, hein? Então, de forma emergencial, tem que desburocratizar todo esse processo, ver onde houve falha, corrigir, né? E construir o mais rápido possível as 14 creches, já que tem o dinheiro, tem que fazer e vai atender milhares de crianças. Mas essas 14 supercreches são insuficientes ainda. Não saneia. Não resolve o problema da falta de 7 mil vagas nos nossos CMEs e CEIs. Por isso, é importante também que a prefeitura atue. Você falou agora de parceria público-privada, atue em parceria com as nossas instituições. Quantas igrejas hoje são mantenedoras de creches em Londrina? É preciso ampliar essa parceria. Se faltarem recursos, existem várias leis de incentivo e que precisa de vontade para que tire as coisas do papel e tornem elas realidade, para que nós possamos correr atrás e resolver o problema. Agora, fica aí o compromisso. Essa também é uma das outras prioridades, assim como tantas outras prioridades na cidade de Londrina. Compromisso: resolver a questão das 14 supercreches, dialogar com a sociedade de que maneira nós vamos avançar para solucionar a falta de vagas das crianças que ainda vão ficar de fora. Uma coisa é certa: educação muda a vida de uma pessoa, muda a vida de uma família, muda a vida de uma cidade, muda a vida de um país. Okay. E é inadmissível uma cidade como Londrina faltar 7 mil vagas para as nossas crianças. A próxima pergunta foi encaminhada pelo João Victor Neto. Ele é o coordenador do movimento Marcha Londrina, e a pergunta do Conselho de Pastores foi enviada pelo presidente Fernando Luiz. Um abraço, Fernando. Me fala uma coisa: a corrupção ela é sistêmica. Quem que viu a pergunta? O João Victor Neto, do Marcha Londrina. Marcha Londrina. A corrupção ela é sistêmica e você tem ela em todos os espaços, público-privado, ela está por aí. E Londrina é conhecida, infelizmente, nacionalmente, por ter nomes que deram visibilidade a toda essa corrupção que a gente tem acompanhado nos jornais, revistas. O prefeito que está sentado na sua cadeira, por mais bom gestor que ele possa ser, ele tem, e talvez por ser um bom gestor, ele tem a consciência que em algum lugar a coisa não está bem andando nos conformes. Qual que é a sua proposta efetiva para combater a corrupção? Bom, corrupção dos piores males do Brasil. Qual que é a minha proposta? Intolerância total. Não vai ter espaço na minha administração para corrupção. Errou, pode ter certeza que vai pagar pelo erro que cometeu. De que maneira, gente? Primeiro, você tem que ter uma controladoria, que é o órgão interno de fiscalização da prefeitura, forte, fortalecido, para que ele possa analisar todos os procedimentos internos da prefeitura. Trabalhar em parceria com as instituições como o Observatório de Gestão, o próprio Ministério Público Estadual, que em Londrina é um dos ministérios públicos mais atuantes do Brasil, e transparência total. Transparência total de tudo que ocorre na prefeitura. Nós estamos num mundo informatizado, poxa. O mundo está na rede. Tem que ter acesso a tudo. Perfeito. Né? Outra coisa, além desse processo de informatização da prefeitura, você tem que estar sempre vigilante. O prefeito, ele é o líder. Por mais que, eventualmente, possam até acontecer
coisas erradas, como aconteceu até na atual administração, ou no problema na Prodel, em outras áreas, problemas relativos à corrupção, ele tem que estar atento e vigilante ao menor sinal de erro, tomar todos os procedimentos cabíveis e necessários para estancar isso e analisar se efetivamente aconteceu alguma coisa errada e aí sim punir os culpados. Londrina é uma cidade que você vai do Iapoque ao Chuí dentro dela em 30 minutos sem trânsito. Você atravessa a cidade de todos os cantos. Só que no momento nevrálgico ali do rush, tudo fica muito travado e complicado. Como resolver, quais são os modais, o que fazer de forma efetiva para que o sistema viário e a locomoção do pedestre seja menos traumático? Bom, primeiro que mobilidade urbana, quando se fala mobilidade, todo mundo pensa em carro, não tem nada a ver. Mobilidade é do cidadão, de pessoas. O povo que se mexe. Como é que o cidadão vai se movimentar dentro da sua cidade? Em 2015 a prefeitura teria que ter entregue o plano de mobilidade urbana e não entregou. Houve uma falha, né? Eu creio o seguinte, que primeiro nós vamos ter que fortalecer o IPU. O IPU é o Instituto de Planejamento Urbano de Londrina. Hoje ele está com um déficit muito grande de funcionários, de técnicos, não é? Fortalecendo o IPU, fazer efetivamente um plano de mobilidade urbana para a cidade de Londrina. Mas um plano factível de ser realizado e que tenha efeitos práticos e que seja feito por quem entende da questão. Doutor, vamos falar o português, claro? Você viu que estão fazendo uma ciclovia ali na Madriona Milito? Ela vai da onde até onde? De nada a lugar nenhum, só na Madriona Milito. Qual que é o efeito prático daquilo? Só para dizer que fez ali? Mobilidade é você ter uma ciclovia que vai cruzar a cidade, que vai beneficiar um grande contingente de pessoas que vão poder se movimentar através daquela ciclovia, usar um transporte alternativo ao carro para melhorar o trânsito. Então, veja bem, eu não estou criticando, não, eu só estou fazendo uma análise fria. Tem que se fazer um plano de mobilidade urbana factível, mas para pessoas que entendam e pensar a cidade como um todo. De que maneira que nós vamos cruzar de norte a sul, de leste a oeste, ou de leste a sul, leste a norte, enfim. Nós temos que facilitar a movimentação. Transportes alternativos, né? Mas uma coisa pensada por pessoas que entendam. Eu não sou especialista na área, mas nós vamos buscar os melhores profissionais para fazer uma coisa que nunca foi feita em Londrina, que é pensar de maneira séria a mobilidade. Perfeito. A próxima pergunta foi enviada pelo Observatório de Gestão, na pessoa do presidente Fábio Cavazotti, e ele questiona o futuro prefeito de Londrina como fazer as licitações mais transparentes possíveis e como atrair o comerciante doméstico para atender as demandas do município. Olha, isso aí é um problema, hein? Só que eu não gosto de discutir problema, não. Eu gosto de discutir solução. Vai lá. E olha, o que significa? Eles vão traduzir? Okay. Porque às vezes a pessoa não tem a dimensão. Eu conheci cidades e experiências administrativas por todo o Brasil que mostram que muitas vezes o comerciante, o empresário da cidade, ele não participa dos processos licitatórios governamentais na sua cidade, muitas vezes por falta de conhecimento de qual seria o procedimento para fazê-lo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a prefeitura tem que comprar verdura para alimentação da merenda escolar. Quantos produtores de verduras e legumes nós temos em Londrina? Muitos. Aqui eu penso que muitos. Muitos. Será que eles não poderiam se reunir numa cooperativa e essa cooperativa se atender a demanda? Porque olha a importância disso. Aí a prefeitura paga para os produtores daqui mesmo, o dinheiro fica aqui na cidade. Aqui em Londrina, tem alguns estudos que mostram que 9% ou até 14%, já vi 2 estudos que mostram, apenas de 9% a 14% são comprados e os serviços são feitos pelas empresas que são daqui. Se a gente apenas dobrar esse número, olha a importância do que eu vou dizer. 9% a 14% de tudo que é feito pelo governo do estado, pela prefeitura e pelo governo federal em Londrina é feito por empresas daqui. Okay.
Se a gente apenas dobrar isso, sabe quanto vai significar na economia de Londrina? 150 milhões de reais. É um Natal. É o que o comércio vende em um Natal. É dinheiro que fica aqui, que circula na economia aqui. É gasto na padaria, no mercado, no comércio, no taxista, enfim, o dinheiro que circula e movimenta a economia. Como fazer? A prefeitura tem que prospectar isso. Tem que ter um agente de prospecção. O que eu chamo disso? Tem que ter um setor específico da prefeitura que chegue para os nossos empresários. Ô Douglas, você produz tal coisa? Você sabia que a prefeitura precisa? Tem que haver uma política. Tem que ter uma política específica para informar o empresariado, dar o assessoramento necessário para que ele possa ter a qualificação necessária para participar de um procedimento licitatório, muitas vezes até abrir uma empresa e também informar de que maneira que ele pode participar efetivamente. Isso nós vamos fazer. O dinheiro vai ficar aqui, circulando aqui, isso aí vai melhorar a economia da cidade e a própria prefeitura, com isso, arrecada mais e tem mais recursos para investir em saúde, segurança e educação. É possível, gente. Basta você ter boa vontade de trabalhar e fazer as coisas saírem do papel e tornarem-se realidade. Interessante. Marcelo, Londrina precisa de um remédio amargo contra a criminalidade. Sim. E qual é, enquanto médico, qual é o boldo que nós temos? Duas vertentes, doutor. Primeiro é o seguinte, a cidade nossa tem que viver em harmonia. E harmonia não é cuidar apenas das áreas nobres da cidade, a gente tem que cuidar da cidade como um todo. Carece Londrina de políticas públicas de inclusão, sabe? Políticas transversais de todas as secretarias, cultura, esporte, lazer, educação, saúde, né? Que possibilitem aos nossos jovens que possam, muitas vezes, ter a oportunidade na vida e não se desencaminhem. Essa é uma primeira coisa. Sendo bem objetivo em relação já aí à questão da segurança repressiva, nós temos a nossa Guarda Municipal, que está passando por problemas sérios, né? Não tem nem gasolina para os carros andarem, né? Mas nós temos recursos, isso em Brasília, em Curitiba, tem o PRONASSE em Brasília, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Não faltam recursos, precisa a prefeitura fazer projetos, é aquilo que eu falei de reforçar o IPU, tem que fazer projeto para tudo, e aí buscar os recursos para equipamentos, para treinamento, para adquirir veículos que têm esses recursos no governo federal. Muitas vezes falta o projeto, o caso de Londrina especificamente é esse. Outra coisa, nós temos inúmeras forças de segurança, são outras esferas governamentais, mas cabe ao prefeito, que é o líder maior da cidade, através do diálogo, fazer com que essas forças de segurança atuem em conjunto. Polícia Militar, Polícia Civil, o próprio Ministério Público, o GAECO, a Polícia Federal. É possível através do diálogo. Me parece totalmente incoerente, e eu já vi isso várias vezes, você vai lá no calçadão, tem lá uma viatura da Polícia Militar e uma da Guarda Municipal. Será que não seria melhor a da Guarda estar num lugar, a polícia no outro? Né? Isso vai gerar mais segurança. E outra coisa, pequenas ações da prefeitura que vão melhorar a sensação de segurança das pessoas e que são muito importantes. Cortar o matagal, doutor. Ponto de ônibus na frente de terreno baldio. Será que não está pedindo coisa, que aconteça alguma coisa errada? É só ter planejamento. Ter planejamento. Iluminação pública. Olha a sua conta de luz. Olha lá, está lá. Taxa de iluminação pública, desse tamanho, pequenininho. É um recurso que vem direto para o caixa da Prefeitura de Londrina. Apesar da conta ser da Copel, vem para a Prefeitura, né? E esse recurso a Prefeitura não pode usar. Não pode usar, hein? Em saúde, em segurança, em educação, em nada. Só pode utilizar para melhorar a iluminação pública da cidade, para trocar as lâmpadas, fazer a manutenção. O que nós vamos fazer? São 30 milhões de reais por ano só para iluminação. Nós vamos tirar do papel, Douglas. Nós vamos rebaixar a iluminação pública, tirar a iluminação, a luz, lá de cima da copa da árvore e passar para debaixo. Olha aí na internet, rebaixamento da iluminação pública. Você vai ver como as cidades ficaram muito mais bonitas e muito mais seguras. Vamos rebaixar a iluminação pública porque tem dinheiro.
falta vontade. Rebaixar a dimensão pública e melhorar a iluminação da nossa cidade, o que vai torná-la muito mais segura e muito mais bonita. Para eu te liberar, já agradecendo a você, a sua assessoria, o senhor está hoje deputado federal, conhece bem ali o meandro federal, e sempre há um cabo de guerra entre o município, o estado, o município e aquela coisa do me dá o recurso, me dá o dinheiro. Como viabilizar e melhorar esse diálogo entre as esferas da federação? Projeto e diálogo. Sabe, Douglas, o prefeito não pode ficar trancado no gabinete. Ficar trancado no gabinete não leva a lugar nenhum. Okay. Você tem que ouvir a população, ouvir a comunidade, todos os segmentos da sociedade. E nessa relação governamental também. Primeira coisa, você tem que ter projeto. Hoje não tem nenhum projeto de Londrina, ou poucos em Brasília. Tem que fazer projeto. Fazendo projeto, você tem que ter uma equipe especializada na área para fazer o acompanhamento desse projeto. E aí a terceira fase, que é o trabalho de articulação para a liberação desses recursos. Esse período em Brasília, para mim, foi muito importante. Muito. Absolutamente. Em 2012 eu me sentia preparado para ser prefeito. Hoje eu me sinto muito mais preparado para ser prefeito. E um dos fatores é esse. Eu conheci o caminho das pedras. Como as cidades fazem para buscar recursos. E não tem segredo. Com humildade, com trabalho e com vontade, você consegue muita coisa. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer projeto, vou criar um escritório de projetos em Londrina, vou ter uma equipe profissional para dar o acompanhamento desse processo e eu mesmo vou fazer o trabalho de articulação para a liberação desses recursos. Maravilha. Bom dia, comunidade. Agradece demais Marcelo Bellinati, 11, candidato à Prefeitura Municipal de Londrina. Eu vou deixar o microfone aqui, a tela, a câmera para você. Faça a tua propaganda, peça o teu voto. Fique à vontade. Bom, obrigado, Douglas. Não, fica aqui, não sai aqui não. Fica aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos vocês. Dizer o seguinte, gente. Eu já falei aqui da minha história de vida, mas eu quero que vocês saibam. Eu me sinto absolutamente preparado para ser prefeito de Londrina. Eu tenho o sonho de ser prefeito. Mas não é um sonho pessoal. Eu tenho o sonho de ser o melhor prefeito da história de Londrina. Fazer nossa cidade crescer, se desenvolver, atrair empresas para cá, valorizar o empresariado local, desburocratizar a prefeitura, deixar nossa cidade mais bonita, cuidar da cidade, desentupir o bueiro, as pequenas coisas, desentupir o bueiro, podar a árvore, deixar o canteiro central bonito, resolver a situação do asfalto. Gente, sabe por que eu estou falando isso? Está todo mundo, com o perdão da palavra, mas está todo mundo, não aguenta mais a questão política, mas é possível. Eu conheci experiências administrativas no Brasil inteiro, em várias cidades, e elas conseguem realizar. Se elas conseguem, nós podemos também. Não tem cidade melhor do que a nossa. Não tem cidade com maior potencial que a nossa de Londrina. O que nós precisamos é aquilo que eu falei. É ter vontade, ter coragem para tirar as coisas do papel e fazer elas realmente acontecerem. Como eu disse, eu tenho o sonho de ser o melhor prefeito da cidade de Londrina, de sua história. E eu vou dar o melhor de mim, gente. Vocês podem ter certeza. Para que ao final de 4 anos, vocês tenham muita honra de dizer, olha, nós temos um prefeito que é sério, que é honesto, que é trabalhador, que fez as mudanças que a nossa cidade precisava e que voltou a fazer, ou que fez a cidade voltar a pensar grande, do tamanho da sua grandeza. É esse que é o meu sonho, que a gente possa fornecer à nossa população serviços públicos de qualidade, uma saúde, segurança, educação. E olha, isso parece até meio utópico, né? Mas não é não. Tem muitas cidades que conseguem tornar isso realidade. E eu quero me mirar nos bons exemplos e não nos maus exemplos. Eu estou me mirando nos bons exemplos e é possível sim fazer essa transformação na cidade de Londrina. Eu acredito. Acredite você também. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marcelo.